Aleluia, 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 aleluia. Ó Raiz de mistério, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não dar-lhes mais. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então, apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Ó raiz de Jessé, sinal das nações, ó vinde livrar-nos e não tardeis mais. Amados irmãos e irmãs, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia em Avanhandava, também você que através da Rádio Liberdade FM celebra conosco esta Santa Eucaristia, também você que acompanhará esta homilia, esta reflexão através do nosso canal no YouTube. Nós estamos hoje já no dia 19 de dezembro e nós, sendo acompanhados e ao mesmo tempo acompanhando a liturgia, nós vamos nos aproximando versículo após versículo do Antigo e do Novo Testamento ao cumprimento máximo do plano de Deus, que é a nossa salvação. À medida em que o tempo avança, o tempo da gravidez de Maria vai chegando ao fim, os nossos olhos já vislumbram a manjedoura, é tempo de acolher o cumprimento da promessa. E justamente para acolher o tempo da promessa, para acolher esse cumprimento pleno da promessa de Deus, que é Jesus, a liturgia da palavra de hoje nos fala sobre o dom da fé. Já a carta aos Hebreus, de onde foi retirada a antífona de entrada da missa de hoje, a carta aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a liturgia da palavra de hoje nos diz mais, que sem fé é impossível que a gente acolha aquilo que Deus quer nos dar. Nós vimos na primeira leitura o anúncio do anjo para a mãe de Sansão, que vivia em situação muito parecida com Zacarias e Isabel, pais de São João Batista. Mas diferente daquele sacerdote do Evangelho, que tinha de tudo para crer na promessa de Deus, veja, o ambiente é favorável, está no altar do incenso, dentro do santuário, é sacerdote, o povo está rezando, ele pedia, conhecia a Escritura, mas tinha uma fé que ficava apenas na cabeça. Eu sei do que Deus fez, eu sei que Ele é poderoso, eu sei das obras dEle, mas eu não acredito que Ele possa fazer por mim o que eu estou pedindo. Diferente daquela mulher do Antigo Testamento com seu marido, diferente da Virgem Maria, que nós ouviremos amanhã o anúncio do arcanjo São Gabriel a ela, que não sendo sacerdotes, dizendo numa linguagem muito moderna, não é? Nossa Senhora, os pais de Sansão eram leigos e não estavam no templo, não tinham todo o ambiente favorável como Zacarias, mas tinham fé. Tanto os pais de Sansão quanto a Imaculada Virgem Maria tinha essa fé que quando Deus diz, mesmo que a gente não compreenda, olha que bonitinho, a mãe de Sansão dizendo para o marido, veio-me um homem de Deus, o aspecto dele era terrível, e eu nem sequer perguntei o nome, mas ele disse tal coisa e a gente vai obedecer. Ou seja, essa fé que nos faça confiar quando a palavra vem de Deus, essa fé que nos permita acreditar e mais do que acreditar, se entregar a esse Deus cuja palavra jamais cai por terra, porque Ele é a raiz de Jessé. Olha a antífona do ó de hoje, a raiz de Jessé. Se a raiz é boa, se a raiz é firme, o resto da árvore está segura. O resto da árvore é a história da salvação em nós. Mas a raiz que dá sustento
a esta árvore da nossa vida é Cristo, é Ele a raiz de Jessé. Ou seja, da parte de quem faz a promessa, a palavra é fidedigna, a palavra é profundamente digna de fé. E quantas vezes que nós, eu como padre, vocês como leigos, leigas, consagrados que me ouvem, quantas vezes que nós temos uma fé tão racional, uma fé tão encalacrada na cabeça, mas ela não passa de uma teoria. Na hora do vamos ver, acontece como a história daquele padre que depois de uma seca braba, marcou uma missa, uma procissão para pedir chuva. E de repente veio para a missa uma criança com uma galocha, uma capa de chuva, veio com um guarda-chuva, e quando saiu a procissão, o padre, as pessoas incomodadas com aquilo, olharam para o menino, e o padre parou a procissão e disse: por que você está vestido assim? Não vê o tempo seco que está? E o menino, na sua humildade, disse: mas padre, o senhor não acredita que Deus vai nos ouvir e vai mandar chuva? Muitas vezes nós precisamos aprender com os simples, com os humildes, com aqueles que muitas vezes nem sequer muita instrução têm, mas têm uma fé tão pura, uma fé que faz crer nos impossíveis de Deus, não apenas na vida dos outros, mas também na nossa vida. E o evangelho de hoje, São Lucas é magnânimo, porque ele costura os nomes Zacarias, Isabel e João. Zacarias e Isabel, o nome dos dois quer dizer Deus jurou, Deus lembrou. E João significa Deus é misericórdia. Ou seja, Deus jurou, Ele se lembrou que vai ter misericórdia de nós. E a misericórdia divina, fruto desse juramento, dessa recordação de Deus por nós, será justamente Jesus, o Filho de Maria, que significa Deus salva. Ou seja, Deus jura, se lembra do juramento, com misericórdia nos salvará. Zacarias, Isabel, João, Jesus. Nós também precisamos hoje pedir ao Senhor que purifique a nossa fé, que aumente a nossa fé, que nos faça jamais duvidar daquilo que vem da parte de Deus, por mais estranho que pareça. E se nós olhamos a nossa própria vida, por quantos reveses a nossa história de vida já passou, e a gente olha com o olhar da fé para o nosso passado e diz: nossa, se dependesse apenas de mim, eu não teria chegado aonde eu cheguei. A mão de Deus tira daqui, põe dali, e muitas vezes quebra nossas pernas. Nossa, mas eu já tinha os planos da minha vida todos encaminhados para cá, na minha cabeça o esquema estava prontinho. Deus olha e diz: está prontinho, mas não é a minha vontade, vamos por aqui. E aquilo que Deus faz, meu Deus, é infinitamente melhor. Na hora a gente pode não compreender, como não compreender o que tinha com Zacarias. Intuíram que tinha tido uma visão, mas nunca poderiam imaginar que um sacerdote duvidaria de um anjo. Feliz ficou Isabel, 9 meses com o marido mudo, né? Sem aquele falatório, porque nós os sacerdotes falamos muito. Mas vejam, diferente de Maria, Zacarias duvida e emudece. Maria crê e canta o Magnífica. Quem é que nós estamos parecendo, né? Nós parecemos este sacerdote muito cheio de si, capaz até de pôr Deus em dúvida? Ou nós somos como os pais de Sansão, como a Virgem Maria, como a própria Isabel,
que na humildade acolhemos e mesmo quando não compreendemos, nós dizemos: faça-se em mim segundo a tua palavra. Peçamos hoje, por intercessão de Nossa Senhora e São José, mas também por intercessão de São Zacarias e Santa Isabel, que vocês e eu possamos ter uma fé pura, uma fé total, uma fé que nos faça nos entregarmos por inteiro àquele que, quando promete, cumpre, para que vocês e eu possamos experimentar na nossa vida e testemunhar na nossa história que o Senhor fez e faz por nós maravilhas, porque o seu nome é santo e ele se recorda daquilo que ele promete. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.